Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que é feito para vocês com muito carinho. Estamos em quarta-feira de carnaval e aí já tudo preparado para você pular de alegria? Bom, e vocês achavam o quê? Que eu não ia preparar uma coisa especial aqui para esses dias de carnaval? Então, gente, preparei para vocês. Bom, a minha convidada de hoje, tá? Eu vou falar para vocês, mas já lembrando que carnaval não é só sinônimo de desfile, escola de samba, né? Então, nós vamos falar sobre sexo. E a minha convidada de hoje, ela já esteve aqui no Pod, na primeira temporada do Pod, foi um sucesso, todo mundo adorou. E eu convidei ela para estar de volta para a gente falar sobre esse tema, porque no carnaval, né, a gente sempre costuma dar uma liberada aí. Então, ela vai falar tudinho para a gente, tá bom? Cíntia Reis Pertaco, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rose, mais uma vez pelo convite. É muito bom estar de volta aqui com vocês. Obrigada. A Cíntia, gente, ela é terapeuta sexual e psicóloga. Então, eu já vou começar logo com a nossa primeira pergunta de hoje. Cíntia, é época de carnaval, a gente costuma, e a gente não, né? Vou falar dos jovens, né? Os jovens costumam dar aquela liberada, e aí eles aumentam aí as suas parceiras sexuais, né? E me fala uma coisa, quando a gente amadurece, a gente já não tem assim tanto essa intimidade, essa ousadia, né? O que muda aí pra gente? Então, Rose, assim, na verdade, a gente tem que pensar um pouco em relacionamento monogâmico, né? Isso pode vir desde muito jovenzinho, que tem aquela posse, aquela possessividade, e depois, com o tempo, esse relacionamento vai ficando mais maduro e a gente vai tendo mais, vamos dizer assim, uma questão de cumplicidade, de companheirismo, e não prioriza tanto o prazer sexual como se fosse a coisa mais importante do mundo e a diversidade de parceiros e tudo. Talvez seja isso que muda na maturidade. Mas tem muitos casais, tá? Sejam eles héteros ou homoafetivos, que gostam muito dessa troca, dessa experiência nova aí, principalmente na época do carnaval. Ô, Cíntia, tem uma revista National Geographic Brasil que eles divulgaram recentemente uma pesquisa que em 2022 o número de doenças tinham caído, né, das ISTs, por conta da pandemia, mas que, na verdade, é falsa, porque os especialistas dizem que não é que houve uma baixa, é que não houve uma procura, né, nos grandes centros, em hospitais, enfim, para diagnóstico. Então, para essa turma aí que vai sair à caça, todo cuidado é pouco? Com certeza. A gente está falando de carnaval, né, onde essa liberação sexual, né, às vezes as pessoas chegam a ter relações sexuais com 2, 3 parceiros no mesmo dia, né? Nessa temporada do carnaval, realmente as infecções sexualmente transmissíveis estão por aí. A gente não sabe o que é. Quem vê cara não vê IST, né? A verdade é essa. Então, assim, o uso do preservativo, né? Essa falta de testagem, isso tudo pode ter certeza, que eu acredito que quando forem refazer essas pesquisas, a gente vai perceber que aumentou e aumentou muito mesmo. Então, assim, tomem cuidado, usem preservativo e curtam bastante. É isso aí. Ô, Cíntia, você é especialista, né, nessa área sexual e tal. Para os casais hoje, eles estão bem modernos, né? E daí eles têm... Acho que a própria internet também acabou aproximando isso, né? E eles buscam em novas experiências. E, às vezes, sexo com outras pessoas. Comenta pra gente um pouquinho como que fica isso aí. Na época, assim, eu acho que essa questão dos relacionamentos abertos, eles são para casais que não são casais que estão acostumados a serem extremamente fiéis. Eles já são casais assim que arriscam um pouco mais, né? Tá. Não então, são no carnaval, assim, você acha que pode acontecer deles darem uma liberada, quem nunca sim, provou? Sim, com certeza. São casais que já têm uma mentalidade um pouco mais aberta. E o carnaval, isso é muito... Para eles,
eles é uma opção maravilhosa, é uma possibilidade de aí abrir os relacionamentos, né? Mas explicando um pouquinho sobre isso, qualquer tipo de relacionamento, né, seja ele aberto, a hora que você decidir optar por esse tipo de coisa, tem que ser algo muito conversado, tem que ser algo que os dois concordem muito, que os dois estejam prontos, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso na questão assim de que existem regras, de que essas regras têm que ser cumpridas. Tenho casais que eu conheço que assim pode beijar na boca, mas não pode sexo. Tem casal que só aceita se for uma relação a 3. Tem casais que já liberam tudo. Outros casais no carnaval já preferem nem se encontrar, tipo, um vai para um bloquinho, o outro vai para o outro, para não ver o outro saindo com o outro. Então, assim, são coisas que eu acho que combinadas e conversadas, de comum acordo, é interessante, né? Eu acho que com relação à sexualidade, a gente tem que respeitar e entender. Se aquilo não afeta um ou o outro, é liberado. Então, tendo esse acordo aí, ambos, né, de acordo, fazem essa experiência e depois, assim, se acontecer de quererem de novo, vier bater na porta, aí como é que fica? Você acha que o que prejudica nessa relação? Então, o que eu acho mais complicado do relacionamento aberto é você lidar, porque muitas vezes, principalmente para nós mulheres, que eu já disse isso no nosso podcast passado, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de separar o prazer sexual com a afetividade, né? Então, muitas vezes a gente se envolve emocionalmente, ou o nosso par também pode se envolver emocionalmente, talvez esse seja o maior risco. A gente talvez se apaixonar por essa pessoa que era para ser uma aventura, uma noite, uma coisa esporádica, né? Até nesse aspecto, o que a gente percebe? Que muitos casais meio que fazem um acordo, assim, um pacto, né? Você vai, transa e tudo, mas não pode pedir telefone, não pode procurar na rede social, não dá seu nome completo, sabe? Para que não crie vínculo, né? Você teve lá no seu consultório já casos assim? Já tem um pouquinho de tempo, mas tive. E, na verdade, o que a gente percebe é que, assim, que esses tipos de casais, eles têm consciência desse risco, né? Eles sabem que isso pode acontecer. Então, assim, a gente percebe o relacionamento aberto em 2 extremos. Ou no princípio, assim, de uma relação onde não envolve família, quer dizer, não tem filhos, coisa desse tipo, ou casais já extremamente maduros emocionalmente, eu falo, que já tem uma história e que sabem que talvez abrir esse relacionamento não vai impactar a vida deles, e sim só realmente a parte da curiosidade sexual. Então, é um risco aí, né? Ele se apaixonar e daí você ficar na mão, tanto um quanto o outro, né? Com certeza. Bom, e falando aí um pouquinho assim, um é bom, um é pouco, né? 2 é bom, 3 é demais. Eu acho que hoje a gente tem percebido... O famoso homenagem a Troar, né? Hoje, isso, a gente pensando na fantasia sexual, a gente poderia pensar assim no homenagem a Troar, né? Que são o sexo a 3, o sexo a 3, né? Acho que você está falando de sexo. De sexo isso, a 3. Sexo a 3. Isso é saudável? Como que ficaria isso? Eu acho isso que eu te coloquei. Se é uma coisa de comum acordo, não é uma surpresinha, né? Que um dos dois chega e fala, uhul, trouxe mais um, né? Para a relação. Mais um para jantar. Isso realmente, o que eu percebo na minha experiência é que isso é algo negociado, né? Durante muito tempo vem essa conversa e tudo. Eu te perguntei porque também a gente hoje tem vivido muito essa configuração do trisal, né? Que já é uma questão diferente. O que é o trisal? O trisal já seria um relacionamento a 3. Tá. Né? Seria assim, talvez eles dividem o mesmo ambiente, coabitam, né? Como se fosse um casamento. Moram juntos assim? Moram 3? juntos. A grande maioria já mora os 3 juntos, né? Então, o trisal é isso, é um relacionamento. Não é só a relação sexual, que seria o homenagem a Troar, que é mais da fantasia mesmo, né?
E dá certo isso? Então, é isso que eu falei. Eu acho que, assim, hoje as coisas... na verdade, Rose, eu acho que esse desejo sempre existiu, né? Os desejos diferentes. Só que hoje a gente tem uma liberação maior para viver aquilo que a gente fantasia, aquilo que a gente acha que seria o suficiente, né? Você tem várias configurações de trisal, você tem 3 homens, 3 mulheres, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e 2 homens, coisas assim, né? Na cultura ocidental aqui, né? Porque isso é muito comum na cultura oriental, né? Sei lá nas Arábias, não sei, né? Um homem com várias mulheres, essas coisas. Mas essa questão do trisal, eu acho que se for muito organizadinho, dá certo, sim. É mesmo? Não estou fazendo que juízo você acha, de... produção? Você daria conta de morar com 3? Se organizar certinho, todo mundo fica feliz. Mas eu acho que, assim, o que a gente percebe? Que quando um não está afim, ele pula fora, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar que não é uma questão de safadeza. Envolve muito mais coisa, envolve contas, envolve tudo. Isso. Não é só uma questão ali, só do ato sexual em si, né? E a maioria das vezes esse trisal, né? Eles têm também essas regras, como eu te disse. Às vezes eles não se relacionam entre si. Às vezes é uma mulher que um dia dorme com um, outro dia dorme com outro, são quartos separados. Bom, são várias configurações, né? Igual eu te expliquei. Bem complicado isso. Mas eu acho que ficar na monogamia, gente. Na monogamia, então. Eu acho que não é fácil. A gente, às vezes, acha que esse tipo de coisa é fácil, mas não é. Eu acho que é muito mais complicado. Você tem que ter muito mais jogo de cintura. Ô, Cíntia, e assim, no caso do casal que quer ter algum tipo de aventura, às vezes a outra pessoa ela não quer, mas ela faz para ver o outro feliz. Isso daí é um problema, né? Traz uma consequência aí depois. Eu acho que isso é uma agressão com você mesmo, né? Eu acho que, logicamente, que a gente não tem que ter um relacionamento enrijecido, que você não abre mão das coisas, que você não faz concessões. Mas eu acho que a partir do momento que aquilo começa a realmente te incomodar muito, você ter que abrir mão de algo que realmente importa para você, né? Seja a fidelidade do outro, seja a entrada de uma terceira pessoa na vida de vocês, esse sacrifício, num certo ponto, num momento da vida do casal, isso, a conta vem, né? Você realmente sente assim, cara, mas será que eu me respeitei? Será que ele me respeitou, ela? Né? Será que valeu a pena? Acaba que, no final das contas, como eu disse, quando não é de comum acordo mesmo, não é uma concessão. Para fazer o outro feliz não é legal, então, não é uma concessão, que não deve ser uma concessão, deve ser um desejo dos dois. Tá, e você acha que isso pode ser, assim, um desespero aí da pessoa em salvar, muitas vezes, um relacionamento que não está legal? Eu acho que pode ser isso, como também pode para não perder algo que ele já tem. Algo legal, né? Tipo, eu tenho uma relação super legal e tudo. Mas eu acho que isso realmente, assim, bato muito nessa tecla de você respeitar o seu jeito e seu desejo, porque é isso, quando você vai contra tudo aquilo que você acredita e que você espera do outro, né, isso dá muito desgaste, porque por mais que você a primeira vez faça e demonstre que você fez de livre espontânea vontade, mas ele vai pedir de novo, né, ele vai falar de novo, né, o teu par. Então, assim, se respeite, converse, tenta explicar o porquê que você não se sente confortável nessa situação, que eu acho que é melhor. Se o cara não quiser ou a mulher não quiser, pula fora. É isso aí. Bom, antes da próxima pergunta, gente, eu quero, então, pedir para vocês curtirem o canal, compartilha, é muito importante para a gente. O YouTube entende que é legal e aí ele passa para mais pessoas, tá bom, gente? Conto com vocês, tá? Bom, Cíntia, já que estamos falando aí de carnaval, né, onde é uma época assim de muita diversão e a gente libera as fantasias, né? Com certeza. Então, para o casal assim que quer dar uma apimentada,
mas tem vergonha, né? Não sabe como faz. Qual que é a dica aí que você dá para quem quer começar? Eu acho que essa é uma época super favorável, né, para você usar aquelas fantasias que você não tem coragem de usar no dia a dia. Finge que é fantasia de carnaval, coloca alguma coisa mais ousada, pedir para o teu par também colocar, se veste de bombeiro, né? Se veste de enfermeira. Eu acho que esse já é um começo até para você depois começar a colocar isso em prática. Não digo só a fantasia sexual, fantasia sexual que eu digo assim, as vestimentas, né? Mas de vocês poderem ter uma possibilidade de conversar do que vocês gostam, do que vocês acham que é algo erótico, algo excitante. O sexo, né? A experiência que eu tenho no consultório, eu falo muito. Tem muitos casais que me procuram dizendo que estão com o desejo sexual diminuindo, alguma coisa assim, mas eu sempre pergunto, mas vocês conversam sobre sexo? Não. Então, se vocês não têm esse hábito de conversar, muito dificilmente o sexo vai fluir de uma forma vamos dizer, favorável e fluida, né? Sim. Então, assim, se aqui tem uma dica de ouro, eu digo sempre, conversem sobre sexo, né? Mas como assim, Cíntia, conversar sobre sexo? Conversar, eu acho que, imagina, eu e você nessa praia, ou então, nossa, você ficou muito atraente nessa roupa, queria tirar toda essa roupa sua no dente, alguma coisa assim, sabe? Acho que isso é interessante, né? Isso apimenta. E as fantasias, vamos dizer, as vestimentas, né? Da coelhinha, disso, daquilo, que a gente pode usar no carnaval, pode ser o começo para isso daí. Ô, Cíntia, o sexo, então, ainda é um tabu? Demais. Depende de idade ou para todas as idades? Não, eu acho que para todas as idades. O que eu acho, na verdade, é assim, que à medida que o tempo vai passando, e se você tem um par que realmente você se dá bem com ele, o sexo vai melhorando, né? Mas eu acho que se a gente pegar do início, assim, a iniciação sexual, que eu acho uma fase muito complicada, né? É nessa fase em que o sexo parece para a menina uma moeda de troca, para o menino como se ele tivesse que provar que ele consegue ter uma ereção de tantos minutos, né? Que ele consegue fazer com que a menina tenha prazer só de tocar, disso, daquilo. São muitas dúvidas que eu acredito que os adolescentes jovens têm, que a gente, como pais, a gente não consegue, né? E no decorrer da vida, eu acho que são várias coisas que vão minando a sexualidade, né? Então, o estresse do trabalho, a chegada dos filhos, problemas com os filhos, a perda que a gente tem ao longo da nossa vida, tudo isso pode minar o relacionamento. Então, eu falo que a todo tempo a gente precisa estar cuidando disso, né? A gente cuida de tanta coisa, por que não a gente cuidar da nossa vida sexual? Claro. Ô, Cíntia, em relação à pornografia, a gente vê assim, eu escuto várias mulheres, né, reclamando dos maridos que não param de ficar vendo, tal, e que elas, o que ele acha? Ele acha que eu sou igual aquela mulher que está ali, entendeu? Isso atrapalha. A pornografia, Rose, assim, eu acho que nesse momento, no momento atual que a gente vem vivendo, ela atrapalha para os dois lados, né? Independente da opção sexual, né? Seja heterossexuais, homossexuais, bi, o que for. Por quê? Porque o homem, ele acha que ele tem que ter aquele vigor e aquela performance sexual e chega até meu consultório com uma frustração enorme de que não consegue alcançar aquele vigor sexual, sendo que a gente sabe que tudo aquilo é muito falso. Sim. Né? Tem todo o uso de medicação, corte de câmeras, essas coisas todas. E a mulher, realmente, ela se sente assim, desrespeitada, né? E isso eu acho que é o que mais me incomoda, né? Não digo incomoda, mas o que mais me assusta é que muitas mulheres aceitam determinadas coisas porque acham que vão perder o parceiro, ou homens acham que tem que fazer a mulher gozar só de tocar, de alguma coisa assim. Então, tudo isso eu acho que a pornografia tem trazido de malefício. Ou ele acha que a mulher dele tem que ser aquela gostosona que está ali, né?
Não, e que deixa tudo, e que permite Que tudo. permite tudo, Que permite exatamente. tudo, sabe? não E, na respeita. verdade, eu acho que o sexo do dia a dia mesmo, ele não tem nada a ver com aquilo. Né? Eu falo não tem nada a ver com aquilo, mas como assim, Cíntia? Lógico, temos lá todas aquelas práticas, sabemos que praticamos entre quatro paredes. Sim. Mas eu acho assim, existe muito mais envolvimento, troca, cumplicidade, carícia, beijo, cheiro, tudo isso, né? Não é aquela coisa Mecânica. mecanizada, né? Vira aqui, sabe? É aquela coisa daquele tipo, aquele gemidão, aquela coisa arada tudo. A gente sabe que na prática não é assim, né? E se a gente tem se o nosso par tem essa visão, realmente, assim, fica uma coisa totalmente destoada. E aí, a pornografia, né, se você me permite continuar, Claro. tem sido, para muitos casais, um grande problema também por causa do vício na pornografia. Por quê? Porque hoje o celular está muito mais... agiliza muito o processo, porque antes tinha que ter uma fita, tinha que ter uma televisão, um videocassete, um DVD, Uma coisa assim. revista. Tudo isso, e hoje não, né? Hoje você está à mão, assim, você tem N Aliás, tem até ferramentas. ao vivo, né? Que são as girls cam girls, né? Que são as garotas das câmeras, né? Que elas fazem muito assim. Também tem isso, tá? Quer dizer, a sexualidade é uma infinitude de coisas. A gente ficaria... Mas, na sua opinião, você acha que tem homens trocando mulheres reais pelas virtuais? Sim. Tem? Eu acho que sim. Por quê? Porque se a gente for pensar em qualidade de orgasmo, não é a mesma coisa, né? Mas eu acho assim, a gente pensando no orgasmo em si, né? na ejaculação em si, no alívio do estresse em si, talvez seja comparativamente favorável, né? Então tá, eu vou lá, assisto, dou uma relaxada e tudo, porque a minha esposa está com dor de cabeça, está cansada, né? Ou não está afim, ou está menstruada, tô com um filho doente, né? Então, O assim, cara é solteiro, não está afim de sair à caça. eu acho que já os solteiros, eu até diria muitas vezes que eles erroneamente utilizam a pornografia como uma escola, né? Como se aquilo fosse, deixa eu ver como que é para ver como que eu vou atuar, né? Entendi. Então eu sinto que é um pouco isso, assim. Os solteirões, assim, né? Os mais jovens, erroneamente usam como uma escola. E não é assim, né? A gente sabe que não é. Depois chega na hora H, aí dá aquela falhada. Acontece, né? Porque a expectativa é muito grande, né? Você acha que aquilo realmente tem que ser daquela forma. Eu tenho pacientes que chegam a me dizer com 18, 21 anos que tomam, né, a medicação para ter ereção, mas por que você tem 22 anos? Mas parece que não é uma ereção assim, satisfatória. Eu falo, mas como assim? Dá para penetrar? Lógico que dá para penetrar. Eu falei, então, como que você mede esse grau, né? Você está medindo comparando com o quê? Verdade. Né? Comparando com um ator pornô. Né? E aí não está avaliando depois o risco de saúde que pode dar uma medicação desse, né? A gente falar de saúde fisiológica e da dependência Que é pior psicológica, porque eles vão por causa disso, né? Depois eles já não sabem mais se eles estão com uma ereção por causa da medicação ou se realmente é por causa do desejo da excitação própria deles. Isso acontece muito. Ô, Cíntia, e existe, então, fantasia sexual e fetiche. Isso. Qual que é a diferença das duas? Eu posso dizer que o fetiche ele é focado em algum objeto, algo assim, que pode não ter a ver com sexo, né? Pode ser algo que não tenha nada a ver com sexo. Um pé, um tipo de vestimenta, um tipo de uniforme, um tipo de sapato, né? Eu tenho um desejo, uma excitação sexual com esse objeto, independente, muitas vezes, da pessoa que está usando esse objeto, né? Já a fantasia sexual é algo
diferente, é algo que está relacionado com o sexo e que não tem limites e que necessariamente não precisa ser algo possível de se fazer, né? Então, eu posso ter uma fantasia sexual de ter junto comigo o Brad Pitt, o Tom Cruise e... Nossa, só falei gente velha, né? Mas é os que são minhas referências, né? E aí, sim, não precisam ser algo atingível, mas que a gente pode imaginar. Fantasiar, imaginar. Essa é a diferença. Nossa, você falou um negócio de fetiche de pé. Tinha um seguidor meu que uma vez eu postei uma foto e ele fez um print, mandou e falou que meu pé era lindo. Aí ele ficava assim, manda mais foto do seu pé. Gente, eu tive que bloquear, porque daí ficou inconveniente. É verdade. Mas é assim, é algo realmente que assim, foge do controle, né? Como eu vou te explicar, é como se você adorasse bolo de chocolate com brigadeiro e quando a gente chega com um bolo de chocolate e brigadeiro, você saliva, né? Você nem sabe se esse bolo tá bom, quem fez, se isso ou se aquilo, mas você olha e você saliva. E assim, do fetiche é dessa forma, né? Tipo, às vezes você olha só o pé, eu estou olhando o seu pé agora. Às vezes você olha só o pé, mas você não sabe nem o resto do corpo, quem que é essa pessoa, como que é. É verdade. Coisas assim. Ô, Cíntia, e para os casais, assim, que acham uma besteirada esse negócio de fantasia, de fetiche, mas que quer dar uma erotizada aí na relação, tem alguma dica para eles? Então, eu acho que a verdade é o autoconhecimento. A primeira busca de qualquer casal. O homem tem muito essa facilidade, né? Porque eles têm muito facilmente eles conseguem se explorar, saber o que eles gostam, eles têm mais essa curiosidade sexual para ler algumas coisas, mas eu acho que o autoconhecimento, essa é a primeira coisa. Ah, tá, mas como que a gente alcança o autoconhecimento, né? Se tocando, se masturbando, lendo sobre o assunto, e depois, igual eu disse, eu acho que a gente pode começar muitas pessoas são contra o sexo, a relação sexual agendada, né? Eu acho que agendada é ruim. Ah, então hoje é sexta-feira, hoje é dia de transar. Mas, assim, ter um dia para vocês dois. Não importa se é quinta, se é sexta, se é sábado, se é domingo. Mas, assim, não deixar isso passar. Por quê? Porque nesse dia você vai pensar antes o que você gostaria de fazer, se vai ser um vinho, um jantar, frutas, uma lingerie diferente, um lugar diferente, uma massagem, uma técnica, alguma coisa assim. E aí, nesse momento, você vai trabalhar a sua criatividade e aí, ao invés de um dia por semana, você vai querer ter 2 dias por semana, 3 dias por semana, né? E acho que o sexo é muito bom a gente ter tempo para o sexo, né? Pelo menos um dia por semana você ter umas horas para a relação sexual. Mas uma rapidinha também é muito bom, se você sabe o que você quer, se você sabe como funciona, né? Se eu tocar aqui, se me toca aqui, a gente chega lá do mesmo jeito. E é isso, assim, sabe? Nossa, eu tive um relacionamento que era horrível, uma cobrança assim, nossa, mas peraí, tem 7 dias da semana. Nós só fizemos 1, 2, não sei o quê. Eu falei, mas por quê? Tem essa que você falou, agendado. É horrível isso. Porque às vezes naquele dia agendado, gente, você não está afim, mas ele está agendado. É verdade. Eu também conheci uma pessoa que ela namorava de sexta. Conta. Ela namorava de sexta-feira. Então, toda sexta-feira a gente sabia Seja com dor que de tinha cabeça, sexo. disposta, indisposta, tinha que ir. Tinha sexo, Era assim. Ô, Cíntia, e aquele filme, Os 50 Tons de Cinza, que foi um sucesso aí, né? Depois dele vieram outros. Enfim, esse tipo de obra abre, né, a mente das pessoas. Você acha assim que daí vale tudo mesmo? A gente tem que se jogar ou não tem problema nenhum se a gente for mais careta no sexo e não ia tão a fundo assim? Não, eu acho esse filme, né, Os 50 Tons de Cinza, foi um divisor de águas, né? Porque na verdade foi algo assim que começou a mostrar essa liberação do desejo sexual feminino, né? Algo que estava muito escondido, né?
né? Agora, Rose, eu sempre falo assim, as pessoas, né, elas têm que ser livres para serem caretas, livres para serem desenvoltas, né? Eu acho que aquilo que é feito de uma forma legal, porque é lógico, eu acho que tem muitos pacientes meus que falam assim, mas tipo, eu quero transar todo dia, ela quer transar uma vez por semana. Eu falo, gente, vocês têm que entrar num acordo, não vamos nem 7, nem 1, vamos 3, né? E acho que isso, sexo, por mais sujo, assim, não é sujo que eu queria falar, mas assim, por mais esquisito que seja, muita coisa no sexo é negociado, né? Sabe? Então, tipo assim, tá, beleza, vamos experimentar, não vamos fazer diferente, não vamos, né? Eu tenho tal fantasia, você realiza, e aí depois eu tento realizar uma sua, né? Como várias coisas na vida da gente. Eu acho que vale a pena isso, né? Cíntia, e assim, até que ponto a gente tem que saber essas fantasias, até onde elas são saudáveis? E até que ponto que pode prejudicar aí o relacionamento? Então, eu acho que a fantasia, como eu te disse, né? O céu é o limite. Quanto né? que passa do ponto aí? Quando o outro não consegue se encaixar nessa fantasia. E que eu causa acho isso. sofrimento. Eu acho que isso, a partir do momento em que você prioriza o teu desejo. Agora, lógico, né, Rose? Se a gente fala assim, se eu sou um ser, uma pessoa que é mais criativa, que precisa de uma relação sexual um pouco mais criativa, eu namoro uma pessoa que tudo é não, então quer dizer, eu preciso buscar alguém que me satisfaça sexualmente, eu estou com o par errado, estou com o parceiro errado, né? Pode ter vários tipos de qualidade em outros aspectos, mas sexualmente falando não combina comigo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Ou você vai ficar o resto da vida frustrado sexualmente, ou você... Porque essa pessoa, às vezes, ela não vai abrir mão de fazer determinadas coisas. Certo. Né? Ou você vai ser frustrado em outros aspectos. Você precisa ver o que você vai priorizar. Melhor, né? Então, ser bem conversadinho do que o cara fazer uma traição. E você também, eu acho que assim, lógico, né? A gente não casa hoje, na atualidade, a gente não tem uma... Você não é uma caixinha de surpresa, né? Hoje, com essa questão assim, da gente poder, sem problema nenhum, ter uma experiência sexual antes de casar, antes de morar junto, seja o que for, você meio que já conhece aquela pessoa, né? Nossa, ela é totalmente diferente daquilo que para mim, sexualmente, é importante. Então, cai fora. Antes que surjam mais impedimentos, né? Filhos, bens, essas coisas trabalho, todas. Né? Enfim, essas coisas carreira. todas. Ô, Cíntia, a gente sabe, então, aí que o sexo ele tem, então, N possibilidades e tem gírias e termos. Isso mesmo. Então, eu queria que você falasse para a gente alguns aqui que eu separei e você explicar, porque tem muita coisa que eu também não sei e eu gostaria de entender. E acho que o pessoal de casa também. Bom, vamos lá, então, brincar de seccionário. O que é BDSM? Então, o BDSM é o que a gente antigamente chamava de sadomasoquismo, né? O B seria de bondage, que é amarrações, essas coisas assim. O D de disciplina ou dominação. O S do sado, que é você ter prazer em fazer com que o outro sinta algum tipo de dor ou incômodo. E o maso, né? Do masoquismo, que seria o contrário. Você tem prazer em sentir dor, alguma coisa desse tipo. Mas, Rose, a BDSM é algo consensual. Então, assim, é algo que os dois estão nessa vibe, né? Não é nada assim, tipo, de você pegar uma parceira ou um parceiro que você nunca fez, de repente, começa a amarrar, né? Alguma coisa assim. Tem que ser algo realmente que os dois saibam o que está acontecendo. Até teve uma entrevistada aqui, a Josi, e ela contou que ela foi em São Paulo conhecer uma casa dessas daí, que ela achou assim, um sarro, o cara amarrado, uma coleira igual de cachorrinho, com uma roupinha de cachorro, e ele ficava
Realmente, assim, são muitas coisas. Isso tem, Eu acho bem logicamente... bizarro isso, né? Mas isso tem muito a ver, se você for ver, assim, isso tem muita relação com a vida fora, né? A grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de prática, lá fora, às vezes, ou são pessoas que exercem cargos que são grandes chefes e não querem ter esse tipo de papel dentro da relação sexual, ou o contrário, são pessoas que são submissas lá fora, mas no sexo gostam de serem dominadoras. Tem, em muitos casos, não é uma regra, mas em muitos casos tem a ver. Gente, agora tem uma aqui que eu vou falar para vocês, que eu não sabia o que era até o ano passado. Eu descobri numa peça de teatro aqui em Prudente. Eu perguntei, virei para minha sobrinha e falei, mas o que é isso? Ela falou, você não sabe? Eu falei, não. Ela me explicou. Beijo grego. O beijo grego, Rose, é o beijo na região anal, né? Seja o homem na mulher, a mulher no homem, o homem no homem, a mulher na mulher. Seria isso. Um beijo isso nessa região aí, nessa região anal, que é uma região extremamente erotizada, né? Que tem várias terminações nervosas. Então, assim, talvez isso explica tanto esse prazer nessa região anal. Verdade, né? Que parte mais dos homens, eu acho. Enfim, estão falando por mim, né? Mas tem mulher que gosta muito, sim, né? Do sexo nessa região, né? Isso, é isso. Temos também o trampling. Isso, o trampling é aquele fetiche que a pessoa tem de ser pisada, né? Alguns gostam com salto-agulha, outros não precisa ser necessariamente, mas o que é mais interessante é que deixem marcas, né? Que as pessoas fiquem marcadas, né? Então, é uma prática também que para muitos, como fetiche, é extremamente prazerosa. Assim como tantas outras, né? A pessoa gosta de... Aquele de queimar com vela também? Isso, queimar com vela. Tem alguns que gostam que urina, tem outros que gostam... Ai, gente, muitas coisas. Uma vez eu peguei o meu ex-marido, fui pingar a vela nele. Ai, tira, está queimando. Não, aí não deu, né? Tivemos que parar existe tudo. uma vela específica, assim, uma vela que... Não, era específica, mas ele reclamou, porque o homem é manhoso, tá. né? O homem chora, não aguenta, não sei como é que eles aguentam um salto-agulha, né? É verdade, Mas eu acho que também tem um pouco a ver com essa questão da BDSM. Talvez é uma pessoa que está caminhando aí para essa coisa do prazer na dor, né? Olha, tem um termo aí que está bem alta, que até eu estava olhando o Instagram de uma pessoa que eu sigo, e aí ela falou que ela adora homens sápio sexual. Então, o que é sápio sexual? São aquelas pessoas que a primeira atração. Atração, isso. O que mais atrai, primeiro amor seria a inteligência e a eloquência da pessoa, principalmente a inteligência dela, né? Não interessa se é rico, se é pobre, se é estúpido, se não é estúpido, né? Isso causa uma excitação sexual. Desde né? que ele seja extremamente inteligente. Inteligente, é algo que atrai a pessoa. E atrai mesmo, assim, atrai sexualmente falando. É algo que excita. Né? Nossa, tipo, ele ia falando e aquilo assim, ia me deixando excitado ou excitada, alguma coisa assim. Caramba. Sápio, né? De sabedoria. De sabedoria. É isso aí. E o demissexual? O demissexual, eu acho que é a coisa mais óbvia, assim, né? Tipo, que deram uma denominação para algo que a gente viveu a vida inteira, que é ter relações sexuais com pessoas que você tem algum tipo de afeto. Né? Então, quer dizer, seriam aquelas pessoas que não transam com uma pessoa estranha, com uma pessoa que não tem algum vínculo. Né? Tem que ter algum tipo de afetividade, algum tipo de relação assim, favorável. Né? Você sabe que assim, eu até já vi alguns relatos de homens que saíram, né, com prostitutas, enfim, mulheres pagas, e que não rolou sentimento, óbvio, não tinha sentimento, e que é o ato sexual, a hora que termina, eles não veem hora eles já querem levantar, ir embora, dispensar a pessoa. Realmente isso acontece mesmo, pela essa falta de
E de isso, na afeto. verdade, Rose, o que eu acho? Eu acho que para o homem isso é muito mal visto. Por quê? Porque é muito aceito a gente dizer que sei lá, eu para transar com alguém, eu como mulher, né? Eu para transar com alguém, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter tido uma relação anterior com essa pessoa, né? Seja um amigo, um conhecido, alguma coisa. Mas por que eu falo que isso para o homem é ruim? Porque muitas mulheres, às vezes, encontram o cara na balada e, às vezes, o cara é assim, ele é um demissexual, né? Ele não quer transar com uma pessoa que ele não tenha vínculo, que ele não tenha nenhuma uma questão afetiva. E aí já fala, nossa, o cara é viado, né? O cara não quis me pegar, não sei o quê, não deve gostar de mulher. Então, eu acho que Tem muito. é Então. bom a gente disseminar que isso existe, que existe esse tipo de opção e de pessoas, né? Para até a gente abrir a cabeça que isso é normal, que não tem nada Nossa, eu demais. acho que eu sou isso, então. Mas é o mais comum, porque eu gosto de né? apego, gosto de namorar, pegar na mão, sair. Nessa coisa assim, não desce pra mim. Mas, então, descobri que eu sou demissexual. Bom, acho que tem também aí até um casinho na novela, né? Tá tendo uma novela que é o ator Thiago Fragoso que interpreta, que ele quer ter um relacionamento com a mulher, né? Ele não é um afetivo, ele quer, mas ele não quer ter sexo, porque ele não gosta de sexo. Mas ele quer ter a pessoa todos os dias, ele quer o companheirismo, ele quer a companhia dela e ama ela, né? A atriz no caso, e não quer sexo. Esses são os que a gente chama de assexuais, né? Assexuais. Que são as pessoas que realmente o sexo não faz parte da vida delas, assim como algo, como desejo, Prazeroso, né? como necessidade. Não é nem prazeroso, como uma necessidade. Né? Eles têm muito mais a necessidade do relacionamento em si e não sentem falta do sexo. Não acham que isso precisa fazer parte desse relacionamento. Né? Mas você acha que isso é uma coisa assim, não é 100% normal, né? Afinal de contas, Deus deixou o homem e a mulher, né? Eu acho que a gente falando do desejo sexual, do instinto sexual, porque quando a gente fala de instinto, a gente está falando da nossa parte animal, da nossa parte que não tem nada a ver com inteligência, né? Nossa parte racional, vamos dizer. Então, a gente falando racionalmente é complicado. Talvez, se a gente for ver essas questões, talvez tenha alguma coisa hormonal, ou então algum tipo de bloqueio, né? Eu acho que dentro assim do comum e do normal, não é. Provavelmente pode ser que pode haver alguma coisa orgânica aí no meio. Entendi. Bom, tem muitos e muitos termos aí, né, Cíntia? Mas para a gente fechar, vou encerrar aqui com o último, que é o pansexual. O pansexual, ele viaja ali, né? Entre o homo, o hétero, o bi. Ele ama, é um ser que ama. Independente, ele ama um ser vivo, ele ama uma outra pessoa. Eu acho que o pan, na verdade, ele vai pulando de galho em galho em todos os aspectos. Não é só a questão de ser homem com homem, mulher com homem. Né? Ele literalmente ele ama o trans, ele ama o bi, ele ama o travesti, ele ama... Entendi. É mais ou menos isso. É qualquer tipo de pessoa. Ser... Pode Vivo. até ser pessoa ou não. Animal também? Animais? Pode. Que horror. Mas tudo bem, né? Tem gosto para tudo. Tem. Ai. Tem mais alguma consideração, algumas que você gostaria de fazer? Então, como a gente está na época do carnaval, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho assim, o brasileiro é um povo muito erotizado, né? Tanto nas praias, nas roupas, né? Na música, na comida. Acho que a gente pode usar isso para o ano todo, né? Fazer dessa folia que o carnaval nos traz, essa inquietação da gente querer de estar animado, de estar corpo com corpo, a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Fazer essas fantasias que para a gente libera tanta criatividade,
usar isso realmente ao nosso favor. Eu acho isso muito interessante. E buscar o sexo como algo assim imprescindível na vida da gente, porque o sexo ele está muito além do que a gente imagina, né? O sexo ele é possível com o outro, ele é possível consigo mesmo, ele é possível com mais de um, mais de dois. Então, assim, você se respeitar, eu acho que é o que é mais importante, mas você também se permitir e permitir que o outro também te ensine, te conduza para caminhos aí que você pode ter muito prazer. Ah, isso aí. Bom, nós já estamos encerrando, né? Então aí eu quero te agradecer mais uma Obrigada vez a presença você. aqui no meu pod. Realmente é muito gostoso falar com você e a gente aprende muito. Mas para a gente finalizar, Cíntia, quais são as dicas e o alerta que você dá aí para o pessoal que já deve estar de mala pronta, já se arrumando aí para pular o carnaval? Eu acho isso, assim, se vocês decidirem abrir o relacionamento, conversem muito antes, né? Que vocês já tomaram essa decisão, cuidado para não se apaixonar, cuidado para não machucar o seu par, não magoar, né? E curta bastante, use preservativo, tome cuidado, porque a gente muitas vezes nesses dias que às vezes podem acontecer coisas extremamente desagradáveis, mas de qualquer forma eu acho que o que tem que imperar aí é a festa, é a folia, é a diversão, né? Beba com moderação, ou se não for beber com moderação, sempre tem alguém que esteja olhando, cuidando de você. Verdade. E aproveita bastante o carnaval, porque Brasil é isso, né? Brasil é essa alegria, festividade, né? Essa coisa toda. Isso é muito bom. É isso aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse papo de hoje. Bora lá curtir o carnaval com responsabilidade e com muita alegria. Tá bom, gente? Espero vocês, então, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Um beijo e feliz carnaval para todo mundo.